Pois bem, pessoal, aqui é Lecter de novo. Eu estou tratando aí da matéria administração. Eu vou conversar hoje sobre as teorias X e Y do McGregor e vou passar alguns exemplos para ficar mais fácil aí a assimilação. O Douglas McGregor foi doutor em Harvard em psicologia social, professor de psicologia do MIT. Ele criou a teoria X e a teoria Y. Aqui nesse quadro comparativo de ambas as teorias, primeiro eu vou falar da X e depois a gente fala da Y. A teoria X, ela basicamente vai suplantar aí a parte de mediocridade do indivíduo. Tá? O termo é meio forte, mas foi assim que ele se referiu lá atrás. Naturalmente, na cabeça dele, o ser humano coligado à teoria X, o que se encaixa nessa teoria, ele tem aversão ao trabalho. Né? Ele tem que ser controlado, dirigido, coagido, punido para que ele trabalhe. Né? Um exemplo clássico é o funcionário que está sempre sendo ameaçado de ser mandado embora. E se não tem ninguém em volta, ele não desempenha a função. Ele vai, por exemplo, jogar algum jogo no celular, ele vai bater papo. Esse tipo de funcionário do setor administrativo não sai do cafezinho. O horário de almoço dele, às vezes, os colegas notam, não precisa ser quem está na chefia. O colega nota que o horário de almoço dele não é 1 hora, é 1 hora e 15. Né? Ele dá a entrada no ponto eletrônico e dá uma saidinha para o café. Isso é muito comum. Né? Ele faz, o McGregor ele coloca que é um ser carente, que ele se esforça para satisfazer a hierarquia da empresa. Não porque ele quer trabalhar, né? Ele gosta do que faz, não é isso. Ele quer ganhar o salário dele. Né? Responsabilidade, não gosta de assumir. Um exemplo é, você indica uma pessoa que tem mais ou menos essas características para uma promoção, e ele arranja um monte de desculpa para não ser promovido. Mesmo você falando que ele vai ter um aumento de salário. Porque quanto maior o salário ou a promoção, provavelmente maior a responsabilidade dele. Né? Ele tem uma característica, o indivíduo aí que se encaixa na teoria X, é um pouco negativista. Né? Os colegas estão numa reunião com um brainstorm, por exemplo, e ele, antes de terminar de ouvir todos os colegas, ele vai, isso aí não dá certo, isso aí nós já testamos, isso aí não acontece, ele não é muito positivo. Né? E o que o líder acaba fazendo? Sendo autoritário com ele. Você vai fazer porque é isso que tá, é isso que eu quero e pronto. Já a teoria Y do McGregor, ele fala o seguinte: a pessoa quando ela sai do trabalho, ela não está desgastada porque ela gosta de fazer aquilo. Ela é motivada a fazer aquilo. Né? Nem sempre a motivação é o dinheiro. Às vezes, muitas vezes você vai identificar o indivíduo que já se aposentou, já tem posses, poderia estar em casa tranquilo ou fazendo algum hobby, e ele continua trabalhando e estimulando os demais. Né? Essas pessoas, elas tendem sempre a buscar uma melhoria. Né? Às vezes você vê esse tipo de indivíduo solicitando curso no RH. Olha, eu gostaria de aprimorar, eu gostaria de uma promoção, mas ele não está pedindo em vão por causa do dinheiro. Ele realmente quer melhorar. Tá? E ele é muito compromissado com os objetivos. Né? O que ele busca às vezes? Isso acontece muito no setor bancário. Né? No começo do mês tem as metas, esse indivíduo anota tudo, geralmente tem uma agenda, ele é um indivíduo organizado e ele tenta cumprir todas as metas. Passada essa parte, quando você tem dentro dessa operação a possibilidade de uma promoção, ele vai buscar por ela, sabe? Um exemplo cotidiano no indivíduo Y.
Naquela sexta-feira, faltando 15 minutos para o trabalho, quando os colegas já estão desligando os computadores ou terminando as atividades, ele está anotando o que vai ficar para segunda, ele está tentando colaborar com novas ideias, ele acredita que se a empresa crescer, ele cresce junto. Tá? Muito confundido com puxa-saco, e não é o caso. É dele, é uma característica particular desse indivíduo. Né? A empresa ela aproveita esse indivíduo valorizando a parte criativa, a engenhosidade, a imaginação dele. Eu posso citar aqui a General Motors, há um tempo atrás, ela premiava o funcionário que criasse alguma ferramenta de trabalho que barateasse custo ou diminuísse o tempo de produção. Né? Quem ganhava, na maioria das vezes, era o funcionário que estava mais ligado à teoria Y. Né? E com isso, há uma democracia dentro da empresa, respeitando alguns limites do líder, com que as pessoas acabam estimuladas a participar, a dar opinião e assim por diante. Um exemplo da teoria X é o Homer Simpson, né? Ele é totalmente competente para o trabalho. Você vê, ele trabalha numa, se não me engano, uma usina nuclear. Não é organizado, ele não é pontual. Ele rende quando o chefe dele chega ou quando ele está prestes a perder o emprego, quando ele é pressionado, aí ele tenta demonstrar trabalho. Como ele, infelizmente, é um tanto atrapalhado e incompetente, ele chega a piorar a situação, né? É preguiçoso, desmotivado, está sempre reclamando e se esforça. Quando que o Homer mostra serviço? Quando ele tem o aumento de salário dele prometido, chega a se esforçar mais quando é prometido os donuts, né, as rosquinhas, ou quando é ameaçado, né? Então, note bem, dentro da empresa você não vai ter só teoria X, só teoria Y. Você vai ter os dois. Tá? E é muito fácil de você identificar. Vou passar um pouquinho. E o exemplo de teoria Y, o Ayrton Senna, a pessoa que ética, ele tinha uma capacidade extrema de superar o fracasso, mesmo porque não se dá para ganhar todas as corridas. Né? Até tem alguns exemplos aí, a gente vê os repórteres falando, que ele treinava mais onde ele tinha dificuldade. Ele queria vencer as dificuldades. Forte espírito de equipe, ele não falava eu venci, minha empresa venceu, a minha equipe venceu. Buscava resultados, ele era motivado pelos resultados. Tinha salário? Lógico que tinha, mas ele queria estar sempre ganhando. Por isso, estava sempre treinando, treinava na chuva, treinava em qualquer condição, dedicado e focado nos objetivos. Né? Mas aí, por que essas duas figuras totalmente antagônicas fazem sucesso? Por que o Homer ele é conhecido? Porque ele é uma espécie de paródia e crítica social do estadunidense medíocre, comum. As pessoas se identificam com ele, mas ele tem de tudo ruim, não, super dedicado à família, né? Tenta ser amigo de todos, tenta agradar todos. Né? E o Ayrton, o super ético, essa sensação de eu quero ser campeão, para isso eu tenho que me esforçar. Então as pessoas se identificam tanto com o X quanto o Y. Você acaba no dia a dia, espero que depois desse vídeo um pouquinho mais, identificando isso, né? O Departamento de Relações Humanas, o RH aí da sua empresa, com certeza é super treinado para isso. Teoria X e Y, como eu sempre digo, é uma teoria. Se vier alguém lá na frente criar algo que suplante, ela cai por terra. Um argumento contrário é que elas são mutuamente exclusivas. Ou seja, quem se encaixa na teoria X não pode se encaixar na Y. E, na realidade, a gente acaba observando que tem momentos que a pessoa que se encaixa no padrão Y tem um pouco do X, e quem
se encaixa no padrão X, tem um pouco do Y. O X não é 100% do tempo indolente, inconsequente. Ele faz. Ele, às vezes, não é eficaz, ele é eficiente, ele faz, mas demora uma eternidade. Né? McGregor, uma curiosidade aí, ele estava desenvolvendo a teoria Z, que é basicamente a junção da X e Y. Né? Por quê? Ele começou a ver que as teorias poderiam ser empregadas no cotidiano, no dia a dia, não necessariamente no trabalho. Você consegue ver um indivíduo X ou um Y, você fala, vamos ao supermercado. Não quero, Lecter. Eu estou com dor nas costas, eu quero dormir. Vamos, deve estar na promoção, olha o X e o Y. Né? Obviamente, as empresas elas acabam adotando os padrões. Né? A preocupação com os empregados é muito grande hoje em dia. O funcionário, o empregador, ele quer ver o funcionário empregado. E não necessariamente é com dinheiro. Eu cito uma firma enorme, uma franquia, McDonald's. Às vezes o salário não é tão grande, mas você tem uma plaquinha lá, funcionário do mês, um exemplo. Né? A teoria Z, a ideia dele é que o controle fosse menos formal, um funcionário ajudasse o outro, e assim vai. E as decisões não autocráticas, né? Chegou aqui a meta, vamos cumprir. Vamos discutir, ela consegue ser, no final do mês, cumprida? Quais as estratégias a equipe pode fazer para todo mundo cumprir? Né? E as informações antigamente autocráticas, né? Você não sabia nem quem que é o dono da empresa. Hoje você acaba tendo até uma visita do dono nas sucursais, explicando, olha, esse mês nós vamos focar, por exemplo, no setor varejista, vamos focar no Dia das Crianças, o funcionário que mais se destacar vai ter prêmio tal e tal e tal. Antigamente não, você não via, não sabia quem era o dono. Né? E eu deixo uma pergunta, você consegue descobrir aí as pessoas com características X ou Y? Porque muitas vezes as pessoas me perguntam, cai na prova? Na verdade, cai na prova da vida. Isso não está só na empresa, está ao seu redor. Tenta descobrir alguém. Né? Bons estudos. Clica na descrição do vídeo, eu vou deixar embaixo, para você ter um resumo de administração, ou olhar ali o meu canal. Tem dúvida? Escreve, eu tento tirar a sua dúvida se eu puder. Eu estou aqui para ajudar. Né? E compartilha, joga na rede social do colega. Muito obrigado, bons estudos. Vamos, que o ano não terminou. Abraço do Lecter.